Bom dia, tá começando aqui o nosso Morning Call, Soco Matinal. Hoje na presença eu tenho o Zé, José, José Henrique, meu casca de bala. Feliz de estar aqui com você, Zé. É bem legal porque o Zé, ele tem essa parte descontraída, então vamos ver como que vai ser bem legal nesse sentido. Então, hoje eu vou puxar essa parte mais aqui da agenda. A gente teve as bolsas mundiais subindo bastante, então a gente também teve o nível de semana marcado pelo Payroll, que é um indicador ali que mensura a geração de emprego ali dos Estados Unidos. Então é bem legal porque isso às vezes sou um pouco estranho, porque quanto mais geração de emprego, às vezes o mercado age de uma forma um pouco mais volátil, mas é porque quanto mais pessoas trabalham, mais recursos, elas tendem a gastar mais aí, bens e serviços. Então, se as empresas não tiver ali uma forma de ofertar produtos em grande escala, isso tende a pressionar os preços e a inflação vem em consequência. Outra coisa também, a gente tem o BCE, que é o Banco Central ali da Europa. Então ele tem os consensos dos países, eles meio que fazem reunião para ver como é que serão as taxas de juros deles. E também tem o PIB do Brasil, que também é importante porque a gente vê se a gente está tendo geração de riqueza também, e isso é um dado importante quantitativamente. No caso, o Banco Central Europeu, ele sempre olha para o que esses indicadores, por exemplo, o payroll, a parte de inflação também dos Estados Unidos, porque o que acontece nos Estados Unidos impacta também a parte ali da Europa e também na Ásia, aqui no Brasil. a Então, economia toda quase, né, Douglas? Não é só nenhum outro país, mas a moeda hoje, o dólar, é a moeda mais forte que a gente tem na economia global atualmente. E qualquer problema que tem nos Estados Unidos acaba impactando todo o restante aí do mundo. sim, é como se fosse o termômetro, né? Os Estados Unidos, porque às vezes a gente fica pensando assim, poxa, por que que a Selic aqui não baixa? A gente está com a inflação um pouco mais no controle, porque aí nossa inflação chegou a ser uma das menores, até de países da OCDE, né? Que são um dos países ali mais ricos, mas é porque, poxa, se a gente tem uma elevação ali dos Estados Unidos, às vezes você tem um prêmio maior de risco para investir lá. Então a gente não consegue reduzir tanto porque o nosso país é emergente, a gente tem uma certa incerteza política, econômica, então isso impacta um pouco e a gente não consegue fazer grandes quedas de Selic por conta disso. É, outra coisa, eu vou falar também sobre o desempenho dos índices futuros. Eu fiz uma colinha aqui, no caso, aqui nos Estados Unidos a gente teve, o único que não subiu essa manhã foi o índice Dow Jones, que estava menor ali, negativo 0,08, mas bem pouquinho. O SP500 subiu bastante, então ali 0,14 junto com as Nasdaq. Na parte da Ásia, a gente teve 90% ali dos índices subindo. Então, o único que não está subindo é a China. A gente sabe os problemas que estão acontecendo na China. Quem vem acompanhando o Morning Call sabe que não só incertezas econômicas, mas também política vem trazendo incerteza ali para o mercado. Porque, por exemplo, o projeto de industrialização da China veio muito também de recursos do governo, né? Porque ali o governo chinês, então ele fomentava muito a economia. Só que agora não está crescendo tanto. Se a gente for pensar, as projeções agora são de 4% de crescimento do PIB, que aqui no Brasil a gente torce, né? Quando o PIB sobe tipo 1,5, 2, mas para o crescimento chinês é bem pequeno, porque ao longo do tempo ele meio que trouxe uma certa estabilidade de crescimento ali, algo em torno de 6, 7%. Então crescendo 4 está retraindo, né? Então é bem ruim para a economia de modo geral. Já na parte da Europa, a gente teve a maioria dos índices subindo, na verdade todos, mas a maior destaque vai para o DAX ali da Alemanha, subindo 0,73, e também para o FTSE MIB, que é da Itália. Então é muito importante porque, por exemplo, o da Alemanha, a gente estava caindo na semana passada por conta de alguns indicadores econômicos desses, principalmente da indústria. O Zé mesmo que trabalhou na indústria sabe que quando esses índices vêm com maior incerteza, isso acaba trazendo maior volatilidade. Ali no sul tem muita indústria, né, Zé? Com certeza, a metalurgia no sul, com siderúrgicas no geral, é um setor muito pujante lá. Só na minha região lá, que era uma região com uma pequena população, a gente tinha mais de 15, 20, 30 metalúrgicas aí. Inclusive eu trabalhei numa dessas metalúrgicas que é uma das maiores fábricas de peças paralelas da América Latina que eu trabalhei. E a gente sabe que conforme vai o preço do ferro, acaba impactando muito nessas metalurgias aí, né, Douglas? Outra coisa que eu acho muito importante é que quando baixa muito esse preço do ferro, assim, acaba baixando também, consequentemente, o preço das peças, acaba que o empreendedor ou o empresário Sim. desse meio aí, ele acaba tendo pouca margem também para subir os salários, etc., por conta desses impactos aí que tem. Então é até perigoso um pouco, né, pela geração de empregos, etc.
essa baixa no preço do ferro. Sim, com certeza. Se a gente for pensar como empresário, ele tem que tanto ter essa parte de custeio ali da folha de pagamento, também exposição ao dólar. Então, percebe assim que não é apenas só comprar um produto do fornecedor e vender para o cliente. Existe todo um ecossistema ali. Então, o legal da economia é porque as coisas vão acontecendo e você vê na economia real mesmo, sabe? Não é fica só nos livros. Então, isso é bem legal. Já na parte ali de commodities, a gente teve o petróleo Brent subindo 0,15%, chegando a $80,99 o barril. Então, ali as empresas sempre gostam de utilizar esse indicador porque é o que vende, né? Na verdade, todas as empresas petrolíferas ali utilizam o Brent como parâmetro para vender os seus produtos. Aí eles relacionam isso muito com lifting cost, que é o custo da extração do barril. Então, por exemplo, um título mesmo de curiosidade, o lifting cost ali da Prio é algo em torno de $7,50. Então, para vender na 80 ali, você consegue projetar ali um resultado bem bacana. Claro, estou considerando só a questão de extração, não estou considerando os custos da operação, né? Que envolve outras questões também de pagamento, de impostos. Então, tem aí tudo esse detalhe. Ali no minério de ferro, ele estava negociando em queda de 2,65%, chegando ali na casa de $116,47. Isso aqui é importante porque o minério de ferro tá caindo já tem dias. A gente sempre está trazendo essa informação aqui no Morning Call, e isso impacta demais a nossa bolsa, né? Porque, né, Zé? Porque a bolsa, a maior parte ali é petróleo e minério de ferro. Então, Dispara para baixo a bolsa, né? A gente sabe sim. hoje, até para questão do Ibovespa, o quanto a questão da Vale e até da própria Petrobras representam no Ibovespa em questão de percentual, né? A gente sabe que hoje as duas empresas aí são as empresas que mais representam a queda e a subida do Ibovespa. Então, se um dia cai muito a Petrobras, o índice inteiro despenca, né? E a mesma coisa a questão da Vale também, que é a segunda empresa que hoje que mais está presente no índice de forma pujante. Sim, tanto que o Raul até utiliza esse exemplo, né, que o Ibovespa não é uma grande exemplo assim de uma carteira, né, porque ele é muito concentrado ali em commodity. Por exemplo, nossos clientes mesmo, a gente tem até um exemplo que o Raul sempre fala sobre isso, né, que nossos clientes conseguem ter um resultado bem maior porque a gente consegue readequar a carteira deles para não ficar muito exposto, principalmente ao mercado internacional, porque se a gente for pensar, a parte de receitas ali da Vale, da Petrobras, muito vem da Ásia, né, da China. Então, poxa, é uma correlação muito grande, então a gente sempre tem esse cuidado com a carteira dos clientes, porque faz sentido, porque o investidor de longo prazo é aquele que consegue também sobressair também das crises, né? Ele não é aquele que vence todos os jogos, mas ele, no final do campeonato, ele é campeão, vamos dizer assim, né? Não é, essa é a ideia, a analogia. O campeão é quem vence a maioria dos jogos, não só aqueles grandes jogos, né? Então a gente fica pensando sobre isso. O Bitcoin também, a gente não pode deixar de falar dele, né? Ele ficou bem famoso. Aliás, eu gostaria de fazer um convite para vocês que perderam o podcast de sexta-feira. Tava eu, Raul, tava a galera ali da UVP. A gente falou muito sobre Bitcoin, então tem muitos insights sobre eles lá também, sobre essa parte dessa classe de ativos, né? Porque é muito volátil também, então é bem interessante ter um conhecimento maior sobre eles. Eu acho que além disso, já que você mensurou já o podcast, é legal também a gente mensurar o nosso canal de criptomoedas aqui da UVP, que é o Investidor Sardinha Cripto, que lá quem faz os vídeos é o Eduardo, um especialista em criptomoedas. Qualquer dúvida, às vezes que a gente tem aqui, até nós mesmos sobre criptos, a gente vai lá falar com o Eduardo. Então acho que é importante a gente mensurar também, né? Sim, com Divulgar o certeza. canal, que tem muito conteúdo bacana lá, de forma didática e prático, para a gente aprender lá, que até nós acompanhamos o canal e temos muita coisa legal para aprender com o Eduardo. Sim, o legal é que aqui na UVP a gente tem muito essa questão de ciclo de competência, né? Por exemplo, no próprio podcast, mesmo vou dar um spoiler ali, no próprio podcast eu falo que eu não sou um grande entusiasta do Bitcoin, mas eu não posso discordar que ele é eu tenho que concordar, na verdade, que ele é um ativo que tem que ser observado. Ele vem ganhando ali uma escala, principalmente nas entradas ali de ETF ali da Vanguard, da BlackRock, também a parte do Ethereum. Então, quer dizer, é uma classe de ativo que faz sentido ter o estudo, então, numa carteira de investimento, pode também se expor, mas de forma com menor capital, né, porque é um mais volátil. Então, assim, a gente sempre tem esse cuidado também sobre esse ativo. Ah, Mas além de que tem países também que já aderiram ao Bitcoin, né? Aí foi É El importante. Salvador. El El Salvador Salvador. já aderiu ao Bitcoin, então pra gente ver que a gente realmente tem que observar essa moeda, não tem como a gente ignorar, né? Algo muito importante que tá revolucionando toda a economia global aí, o Bitcoin. Sim. E assim, agora falando sobre ele, né? No caso, ele subiu ali algo em torno de 13,18%, chegando a $69.887. Então, o Bitcoin, quem tá investindo tá ganhando dinheiro, né? Então,
Quem foi contra, existe até um site, é engraçado, existe até um site basicamente ele fica contando assim quantas vezes o Bitcoin morreu, vamos dizer assim. E até agora o Bitcoin está super vivo, então se a gente for mensurar, é um ativo bem legal de ter estudo. Partindo agora para a parte internacional, isso aqui foi até uma sugestão do nosso amigo Manuel, o Manuel ali da consultoria, falou, não, vamos falar da eleição mexicana, que faz sentido, é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil ali em termos de emergentes, né? Então você tem ali a parte da China, mas você também, da América Latina, na verdade, né? Você tem ali o México, o Chile e você tem a Argentina, então ele é um player importante. O que aconteceu? Ele vai ter a sua primeira presidente, né? Que vai ser a Cláudia Sheinbaum. Ela saiu vencedora ali, tendo um percentual muito significante. Então, por exemplo, ela de algo de 58% a 60%. Eu faço uma analogia muito com o Bayern de Munique, né? Por exemplo, eles sempre ganham o campeonato alemão ali com escala muito grande de ponto, né? Então, por exemplo, ela conseguiu, poxa, 60% dos votos válidos é importante. Então, e é a primeira presidenta, né? E é bem legal, né? A gente vê que as mulheres também têm essa parte importante na política, então a gente vê essa diversidade, né? A gente fica feliz de ver também que as mulheres também estão adentrando em um mundo político, né? A gente sabe que foi sempre muito composto por homens, e ainda é muito composto por homens, não só na política, mas também no mercado financeiro, né? Às vezes as pessoas até falam pro Raul, por que que não tem mulheres? Mas realmente não tem mulheres nesse mercado aí. Tem, mas de uma maneira muito menor do que homens. E é assim na política também. Então quando a gente vê uma mulher entrando aí numa presidência, a gente já fica feliz demais, porque a gente vê que a diversificação começa a Sim. acontecer. E não teve nem segundo turno, eu acho, hein? 58 a 60% dos votos. Sim, então foi em larga escala, foi muito legal. E eu trouxe, assim, acho que tem que também trazer os indicadores porque toda eleição traz volatilidade, né, Zé? Toda, é, toda, é, toda eleição você traz ali uma certa incerteza. Então, o que aconteceu? O peso mexicano, ele caiu, um peso mexicano equivale a 17,5 dólares. Então, ele caiu ali para o menor valor desde novembro de 2023. Então, o que acontece? Ela ganhou em larga escala, mas foi como se fosse, por exemplo, o governo Lula. Ele ganhou, mas a maior parte do Congresso foi de conservadores, né? E aconteceu lá também, e o legal é isso, né? Porque a democracia é sobre isso, né? Sobre você ser democrático ali, ter visões diferentes. Então, a ideia ali que os mercados estão projetando é que ela não vai conseguir passar todas as pautas que ela gostaria. Pode até passar, mas vai ter que ter um diálogo bem, bem legal. E importante porque isso é, traz também uma certa volatilidade. Então, às vezes, por exemplo, tem acordos bem interessantes também com o Canadá, com os Estados Unidos. Então, vamos ver, a gente torce pro governo dela e quem sabe aí vai dar certo aí. Porque ela tem muito, o México ela tem muita questão assim de segurança pública também, que é alguma pauta lá importante. Então, a gente torce pro governo da Cláudia Sheinbaum. Na parte ali do mercado internacional, a gente volta a falar novamente da China. A China parece estar só tendo notícia ruim, né? Mas agora a gente teve uma notícia positiva, que é o PMI. O PMI ele mensura a atividade industrial. O que acontece? Você tem uma escala ali de 50-50, que vai dar 100, né, no caso, mas se, por exemplo, você tiver 52%, 53%, quer dizer que você teve uma expansão na sua parte industrial. Então, quer dizer, as empresas estão conseguindo produzir mais, tá tendo um motor maior para produzir, então mais oferta também, Gerando mais empregos demanda. também. Sim, e assim, Zé, como você trabalhou muito nessa parte, que antes do Zé vir para aqui para o VP, teve uma história bem interessante, bem curiosa. Isso a gente fala no podcast mais detalhe, mas é como eu comentei antes, né? A parte industrial da China ali, ela é muito alinhada com a questão da metalurgia. Hoje eles são também até, às vezes eles acabam atrapalhando as nossas metalúrgicas, siderúrgicas aqui do Brasil, porque eles têm preços muito competitivos no mercado. Então acaba que quando acontece, como vem acontecendo com o ferro nas últimas semanas aí de ter essa baixa, acaba que a China acaba prejudicando um pouco a atividade industrial. Mas mesmo assim, eles ainda apresentam um crescimento desde maio num ritmo acelerado aí, que segundo o PMI, né, parece um crescimento industrial. Então, ainda é que a China vai parar, na tua opinião, Douglas, se continuar nesse crescimento aí? Sim, então, é igual eu tinha falado, né, anteriormente, a China cresceu muito na década passada, né? Então, ela meio que trouxe uma média muito alta, porque, por exemplo, o Brasil cresce 2%, a gente torce muito, a gente fica muito feliz. Na China, não, a China crescer de 2% é algo muito ruim,
porque ela tem uma escala muito grande, mas assim, se a gente for pensar, eles têm a maior classe média do planeta, né? Então é uma classe média que vem avançando, já tem a maior renda per capita em relação ao Brasil, por exemplo, se não me engano, acho que a renda per capita da China é em torno de 11 ou a 13 mil dólares, e o do Brasil é 8 mil dólares. Então, quer dizer, é um país que tem mais de um bilhão de pessoas, e mesmo assim tem a maior classe média. Então é um dado importante. E é isso. A gente pensa que essa atividade industrial ela é muito pautada também por conta de incentivos do governo. Então a gente tem que sempre analisar isso. Ó, tudo bem, esse PIB veio crescendo, mas quanto desse PIB é atividade também do governo? Porque as partes componentes do PIB também ela pega ali o consumo das famílias, ela pega também o quanto o governo está gastando no cálculo, né? Você pega ali o consumo, também a parte de importação, exportação. Então é sempre importante para a gente ver qual que é o percentual que o governo está participando do PIB e também dos outros indicadores econômicos. Mas, de modo geral, é um indicador que a gente vê com uma certa notoriedade e é legal. Outra parte importante é sobre a OPEP. A OPEP ali é os países que são os produtores de petróleo, basicamente os maiores ali, então você tem ali a parte da Arábia Saudita, alguns países ali do Oriente Médio também. O que acontece, Zé? Eles falaram que eles fizeram um acordo para ter corte até setembro, mas aqui eles estenderam as restrições para até 2025. O que acontece sobre isso? Aqui eu vou só para pegar alguns dados, é que ó, o grupo já tem corte de 3,66 milhões de barris por dia, mas os Emirados Árabes poderão aumentar sua produção de petróleo até 3 mil por dia, por exemplo, de janeiro a setembro do próximo ano. Então, o Emirados Árabes tem essa meio que isenção ali, vamos dizer, do grupo. Só que o maior produtor, que é a Arábia Saudita, já falou que é a favor da redução da produção de petróleo por dia. E o que isso impacta um pouco? Porque, por exemplo, se você tem menor oferta e a sua demanda continua constante, você vai ter que aumentar os preços, né? Então você vai ter uma elevação muito maior ali do petróleo Brent. Então, quando esses países, que é um cartel, né? A gente pode até falar que isso é um cartel, porque cartel é quando poucas empresas ali controlam ali um determinado produto. Então, no caso aqui são países. Quando está reduzindo demais, então quer dizer que eles querem, pô, acho que faz sentido eu aumentar. Eu acho que esse preço agora do Brent eu gostaria de estar tá 85 dólares, 90 dólares. Então, é bem legal isso porque isso impacta diretamente a países mais emergentes. Ao longo do programa, a gente vai falar sobre isso, a gente vai voltar nessa notícia, mas de forma indireta, que aí vai ter uma explicação sobre a questão da Selic, do IPCA, então vai ser legal também sobre isso. Uh, Outra parte também é sobre Israel, né? Que Israel aceita termos de proposta de Biden para encerrar a guerra em Gaza. Assim, Zé, a gente sempre torce, né, para a paz, né? Porque é a paz que faz todo sentido, né? Principalmente você mesmo que vem do sul, você vê as situações, então. E o que você acha sobre isso? É algo positivo? Porque guerra sempre traz volatilidade, então quer dizer, se a gente está vendo que está tendo maior negociação diplomática ali, quer dizer que as coisas estão andando melhor do que antes, né? Se a gente for pensar. Com certeza, a questão de guerras aí não é nem uma discussão, quanto menos calamidades acontecerem aí pelo mundo, que inocentes possam ter uma vida tranquila e não acontecer o que vem acontecendo. Claro que a guerra é diferente de uma calamidade como aconteceu no Rio Grande do Sul agora, né? Sim, Só que a gente que acompanha de perto aí todos os noticiários, etc, tá vendo tudo de perto, a gente vê o quão triste é. Então, não que esteja comparando, mas só de eles aceitarem essa proposta aí de acabar com a guerra, imagina quantas pessoas iam ter suas vidas poupadas, né? Quanta gente vai conseguir tocar a vida de uma maneira aí, pessoas que não teriam culpa de nada e que agora vão poder aí, talvez, ter uma recuperação aí dos eventos que aconteceram. Pediu para que o Joe Biden pediu para os militantes do Hamas concordem com uma nova oferta de Israel sobre a libertação de reféns em troca de um cessar-fogo em Gaza. Então a uhum. gente vê o quanto a gente inocente também vai ser liberada aí pelo cessar-fogo que vai acontecer. Não, com certeza. Isso é legal, porque demonstra. Porque, por exemplo, a gente tem eleições americanas agora, né? Ali o Donald Trump era o principal player. A gente ainda não sabe como vai ser, porque teve esse problema aí com a justiça, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Mas em tese seria ele e o Biden novamente, né? E a gente vê que o Biden ele está começando a entrar mais nesses diálogos internacionais, né? Porque o próprio mundo também espera sobre isso, né? Que é um presidente do maior país do mundo, assim, em termos de influência. Então, ver que o Biden está ali tentando alguma coisa nesse sentido de buscar a paz, de alguma coisa mais diplomática, quer dizer que também até os próprios estadunidenses esperavam sobre isso.
Mas é importante mesmo que a gente torce para que essa guerra se encerre, não só na parte da Gaza, mas também ali da Ucrânia, da Rússia, porque isso traz muita incerteza e não é muito bom para ninguém. Ninguém ganha dinheiro com guerra. Tipo, a gente pode pensar que as empresas ibéricas ali, mas a gente, se 100 pessoas 10 pessoas só tá ganhando dinheiro em relação ao restante, não faz sentido, fica desproporcional. Essas pessoas vão gastar dinheiro com o quê, né? Então a gente pensa muito sobre isso. Na parte nacional, lembra que eu tinha falado daqui o que acontece na OPEP também traz uma certa circunstância também aqui no mercado internacional. O que que acontece? A taxa Selic, o BB, que é o Banco do Brasil lá, a galera ali, os especialistas do BB, eles projetaram uma Selic diferente, agora projetaram outra. O que que acontece? Agora, na nova projeção deles, eles falaram que a taxa Selic deve ficar acima de dois dígitos até o primeiro trimestre de 2025. Na época, eles tinham projetado, aqui, no caso terminasse aqui 2024, em 9,75. Mas agora eles novamente fizeram nova projeção e acho que a Selic pode ficar ali algo em torno de 10,25 ao ano. Aí eles explicaram, né, alguns motivos. Eu li aqui e também eu vou trazer algumas ideias que eu tenho sobre essa notícia. O que acontece? Quando eles fizeram essas projeções, a gente não tinha essa situação que aconteceu no Rio Grande do Sul, que é um dos maiores produtores de alimento. Tanto que, por exemplo, aqui no estado de Goiás mesmo, a gente vai aqui no supermercado, a gente já vê que teve uma oscilação muito alta aqui do arroz, já teve algumas oscilações também na questão do combustível, então isso impacta um pouco. Porque se a gente for pegar a questão da composição do IPCA, a maior parte ali está em transportes, está em compras, né, produtos básicos, então, tanto que é como se fosse a média de uma cesta básica. Então, eles projetaram um maior IPCA ao longo dos próximos meses. Então, isso impacta. E como a gente sabe que a Selic é o principal remédio ali de curto prazo para o Banco Central reduzir a inflação, então eles projetaram que a Selic vai ficar algo em torno de 10,25. E hoje está 10,50, então não vai cair tanto, né, Zé? E o legal é que a gente, assim, toda crise também há oportunidade. A gente tem muitos títulos de renda fixa, assim, pagando valores nominais bem legais, né, Zé? De Títulos alguns clientes. bancários pagando 7% mais IPCA, a gente sabe que a média nos últimos 10 anos aí, o único índice que conseguiu superar o IPCA mais 6 foi o índice do S&P 500, se não estou enganado, ou o índice de NASA, que acho que um dos dois superou e o outro ficou muito próximo, né? Mas todo o resto, assim, a gente pega CDI, qualquer o que seja, nada consegue superar o IPCA mais 6. Então hoje a gente consegue enxergar títulos bancários aí pagando IPCA mais 7, títulos que têm garantia do FGC de bancos menores, principalmente, né? A gente vê o quão bom está sendo negociado esses títulos aí, não é, Douglas? Estão sendo quase um crédito privado. Sim, e por estar ali protegido pela FGC é uma maior proteção ao investidor, né? Que é até limitado até 1 milhão por CPF. É assim, a gente aqui na UVP a gente tem muita oportunidade também de renda fixa. Quem é cliente nosso sabe, a gente tem taxa private ali para todo mundo. Então, assim, a gente pega essas oportunidades, a gente faz um estudo macroeconômico, vê as possibilidades e vai distribuindo aquele produto que faz mais sentido, né? Aquelas classes de ativo faz mais sentido pro cliente. Outra coisa legal, Zé, eu sei que você tem muito cliente que gosta de receber dividendos, né? Você pega ali uma parte muito legal ali, que eu sei que eu sento do lado do Zé, então eu sei que quando ele tá ali fazendo a parte de reunião, então eu sei que muito cliente dele fala, tem alguma empresa aí de dividendos? A gente trouxe essa notícia aqui, e assim, qual que é a sua ideia sobre isso também, sobre essa parte de renda? Você acha que é importante, Zé, para o investidor ao longo do tempo? Com certeza é importante ao longo do tempo, né? Dividendos é sempre bom, só que a gente tem que olhar aí por uma ótica do horizonte de investimentos do investidor. Para mim, hoje faz muito mais sentido a gente colocar empresas boas pagadoras de dividendos para as pessoas que já têm uma idade um pouco maior, um horizonte de investimentos um pouco mais curto, que já estão mesmo visando renda, né? Agora, para os investidores já mais jovens, que têm um horizonte de investimentos longo, que tem uma versão a risco aí menor do que essas pessoas aí que têm uma idade mais avançada. Eu acho que para essas pessoas a gente pode diversificar bastante. Sim, A gente pode, sim. por exemplo, fazer, como o Barsi diz muito sobre os dividendos, é o rei dos dividendos, que a gente pega os dividendos e realoca em outros títulos que fazem sentido no momento que a gente está vivendo a economia. Não sei se você concorda, o que que você Uhum. acha dessa política de dividendos e o que que você acha também dessa questão do Itaú lançar um ETF visando apenas os dividendos. O que que você pensa sobre Sim. isso? Então, eu acredito muito que é muito importante. A gente sempre pega assim o histórico de uma empresa, por exemplo.
Você pode pegar o retorno dela ao longo do tempo e considerar o dividendo, você vai perceber que são um retorno bem maior. E historicamente, empresas que pagam dividendos, ela também traz um retorno maior, porque, é claro, se a gente for pegar ali um Nvidia da vida, uma Tesla em certos momentos, uma escala, elas vão bater a maioria das empresas de dividendos, porque empresas de dividendos são empresas mais sólidas, às vezes ela não tem aonde investir tanto, então prefere distribuir para o acionista. Já estão maturadas no mercado, né? Empresas grandes. Justamente. Porque, por exemplo, se a empresa distribui dividendo, ela teve lucro, ela teve geração de caixa, que não tem como você mentir ali no dividendo, a não ser que você Realmente. faça, por exemplo, um follow-on, que é você meio que emitir novas ações, os investidores comprarem, você entra dinheiro no caixa da empresa e ela distribui de novo. Mas assim, não é uma política que não acontece. Vi poucas empresas fazendo isso. E na verdade, não é bom de termo assim, no sentido político, a parte governamental da empresa. Não é saudável eles fazerem isso. Então, você investir em empresas de dividendos também é uma forma vencedora no longo prazo. E não só eu que estou falando, tem exemplos práticos sobre isso. O próprio Buffett é assim, o Luiz Barsi é assim, o Luiz Alves Paz de Barros também. Então, renda, dividendos faz sentido em toda a carteira de investimento, dependendo da quantidade de tempo que você tem, né? Então, se você for um jovem, talvez é melhor você investir em classe de ativos de maior crescimento. Mas passando aqui para a parte do ETF, o Itaú Asset ele lançou esse ETF de dividendos. É, eu estava lendo a questão da composição, o que eles iam se expor. Eles vão se expor ao índice IDIV, que é o índice de dividendos da Bolsa. Já existe o DIV11, que também é até do Itaú também. Só que o DIV11, ele basicamente ele pega os retornos que dividendos e retorna novamente para o fundo. Então ele não tem essa distribuição para o cotista. Nesse aqui, que é o DIV-D11, você vai ter a mesma percepção ali do DIV11, a diferença é que esse dinheiro vai cair na sua conta, né? Então é como se fosse um dividendo ali. A própria Nubank também teve uma proposta muito interessante também, que é a mesma exposição ao DIV11, só que tem um lado ruim, né? Nem tudo são coisas boas, né? O lado ruim é que você vai ter ali a retenção de 15% de imposto de renda. Então, quando você receber o dividendo, ele não vai ser isento, porque acontece, o dividendo ele só é isento no Brasil para pessoa física. Se você tem ali a distribuição para pessoa, para CNPJ, por exemplo, você vai ter a retenção ali dos 15%. Porque não é pessoa física, né, no caso. E no caso, você vai ter ali a taxa de administração de 0,5% ao ano. Então, custa um pouquinho adicional para você ter esse investimento mais passivo, né? Queria até pontuar contigo, Douglas. O que que você acha assim dessa taxa de 0,5% ao ano, referente ao mercado como um geral? Você acha que tá taxa ok? Tu acha que tá uma taxa um pouco alta, um pouco baixa? Como é que você avalia hoje? Então, eu percebo, se a gente for pegar os ETFs dos Estados Unidos, que a indústria, eu até li um tempo, se vocês quiserem também é uma curiosidade, você lê a parte da criação dos ETFs, né? Quem criou o ETF foi um fundador da Vanguard. A ideia dele era que ele queria se expor a uma classe de ativo, uma cesta de, porque o ETF é basicamente uma cesta de ativo, mas de um custo bem menor. Então, por exemplo, se a gente pega ali um VOO, VNQ, Estados Unidos, se a gente pega VQQ. não, são nomes bem engraçados, né? Nossa, Tipo, bem criativo. sei lá, colocou um bando de pessoas assim, aleatórias na rua. Qual que é o nome disso aqui? Mas assim, o legal é que o custo lá é bem menor. Então você tem até assim de 0,03%. Então você fica imaginando, poxa, é muito baixo. Mas para os padrões brasileiros, por que que a gente tem uns custos maior, né? Porque é um setor que não tem tantos ETFs. Por exemplo, a gente não tem tanto ETF no Brasil, se a gente for pensar em relação aos Estados Unidos. Então, às vezes essa taxa ela é um pouco maior quando comparada aos Estados Unidos, mas aqui está entre o normal do mercado. Mas a gente, assim, na consultoria a gente sempre, eu vou dar um exemplo de uma outra classe de ativo que não é um ETF, mas é um fundo de investimento. É sempre legal a gente ficar pontuando o quanto você está pagando de taxa. Então, por exemplo, você pega um fundo de investimento que você tem uma taxa de 1,5% de administração e 20% do que você deu Ibovespa. E se a gente considerar o Ibovespa não é um grande índice, então quer dizer, mais da metade do seu retorno ao longo do tempo vai ser consumido só por taxa. Então é uma análise que a gente sempre faz na consultoria, o Zé mesmo sempre faz com os clientes dele, para que a gente, porque quando vem carteiras novas, a gente sempre tem que fazer um estudo e tirar aquilo que não faz sentido. Então a gente nunca foi muito fã mesmo de fundo de investimento. Mas pegando aqui a parte da composição aqui do ETF, que é o novo que é o DIV,
DIV-D11, ele vai se expor ao IDIV, que é um total ali de 48 empresas, que está distribuindo em muitas empresas perenes, né? Que é igual a gente está falando, são, por pagar dividendos, são empresas mais perenes, então ali a parte de finanças, utilidade pública, energia, indústria, e também algumas empresas de shopping também que paga, por exemplo, a gente tem uma empresa de shopping que paga, a Aliança Sonai, paga dividendo também, então são empresas, por mais que está ali no mercado de shopping, paga dividendo, então é interessante também. Vamos aqui para outras informações. Eu vou falar aqui sobre a Raizen. A Raizen, ela assume um protagonismo na produção de etanol de segunda geração. E o legal é que isso aqui deixa eu só ler aqui essa parte. Ela vem do bagaço residual da cana de açúcar e do etanol convencional. Então, ou seja, ela consegue reunir tanto o que já existe no mercado, como também essa nova tecnologia, e ela vai investir mais de 1,2 bilhões em um parque com capacidade de produção de 82 milhões por ano. Isso é legal porque não só o Bolsonaro, como também o Lula, na época das eleições, ele sempre estava falando sobre uma economia mais verde, né, Zé? Uma economia mais voltada à sustentabilidade. Então a gente vê que empresas nossas brasileiras estão se avançando nesse tipo de tema, traz um valor qualitativo para o nosso país, né? Porque a gente quase não, a gente não emite tanto gás carbono como outros países, por exemplo, a China. A maior parte de geração de energia lá é termoelétrica, coisa que vai ali do carvão também, e a gente não, a gente é mais questão hídrica mesmo, a Índia, por exemplo. A gente sempre tem alguma opinião sobre, O sobre SG é essas muito forte práticas? no Brasil, né? A gente vê aí qualquer empresa, e até as empresas de aviação mesmo, quando você lá vai viajar, as empresas mandam um e-mail para você, essa viagem aqui a gente poupou tanto em gás carbônico, SG, etc. Sim, Para quem viaja muito sabe. E essa empresa Raizen que você comentou agora, ela sempre teve essa ideia de ESG desde 2021 que ela fez o seu IPO, né? Então, algumas pessoas não gostam muito dessa questão do IPO, né? Mas dessa questão de SG, mas é muito bom para o meio ambiente. A gente sabe aí, não tem como falar que não está acontecendo aquecimento global com toda a temperatura que vem tendo aí no Brasil inteiro, né? Tipo sim, assim, a gente vai ter uma transição, né? Se a gente ah, for pensar. tá quente, né? É, A gente sabe que demais. tá quente. Aí até lá no sul, cara, eu vou te falar que todo mundo fala que o sul só é frio, mas lá no sul, quem mora lá sabe que o verão do sul chega a 38, 40 graus e que anos atrás, aí 10 anos atrás, não chegava a esse patamar que tá chegando nos últimos tempos aí. Fora também, todos os temporais, né, que causam não só pelos fenômenos El Niño, né, mas Sim, também sim, pelo aquecimento global acabou acontecendo muitos temporais e tempestades. sim. Zé, a gente tem um. Tá, você sabe que você tá participando aí dos primeiros, mas vou pontuar novamente que as notícias não tão irrelevantes. Então aí a gente sempre fica coletando informações ali para pegar alguma coisa de curiosidade. A nossa curiosidade aqui é sobre o Jeff Bezos. Ele vai vender, na verdade, vendeu, né, 1,1 milhões de ações da Amazon para financiar pré-escolas, que é um projeto social que ele tem, que é sem fins lucrativos, no caso, e ele utilizou esse recurso para financiar, fomentar esse projeto. Por que que trouxemos essa notícia, né? Porque, assim, no Twitter mesmo. No Twitter a gente leu uma guerra, né? Se a gente for pensar de ideologias e tudo. Mas é legal, tipo, tem umas coisas bem interessantes no Twitter. Eu já vi muitas pessoas tweetando assim, poxa, por que que no mundo existe bilionários? Bilionários não servem pra nada e tal. E não é bem assim, né? Tipo, se um bilionário ele é hoje bilionário porque tipo, ele gerou riqueza na sociedade. Tipo, imagina só, se a Produziu. produziu, então ele viu a necessidade de algum público e foi lá e fez, gerou valor para aquela sociedade. Então, quando a gente vê o Jeff Bezos, ele poderia estar utilizando esse recurso aqui para qualquer outra coisa, né? E ia estar utilizando para mudar a vida de outras pessoas, para trazer um desenvolvimento para uma sociedade. Então, isso é importante. E, por exemplo, vamos imaginar que não só o Jeff Bezos, mas o Warren Buffett, o Bill Gates também tem uma parte ali dessa questão de filantropia. E um detalhe, por exemplo, eu sempre gosto de fazer essa analogia. Se a Amazon vale 1 trilhão hoje, por exemplo, 10% é do Jeff Bezos. Mas, poxa, 90% ele criou riqueza para a sociedade. Então, 900 bilhões de dólares ali, vamos dizer, foi para a sociedade em termos de valor. Então, assim, eu acho interessante quando a gente relaciona o mercado financeiro como também projetos sociais. Outra coisa também interessante, Zé, que a gente também sempre fala para os clientes também sobre oportunidade de investimento no Brasil. O que acontece? Quando eu estava no ensino médio, a gente tinha que ler muito questões de texto para fazer redação, né? Porque o Enem pede para a gente meio que solucionar uma problemática.
e eu sempre lia sobre o quanto o nosso país tem uma escassez muito grande de serviços públicos, né? Normais, assim. A gente, por exemplo, nessa matéria aqui, fala que o saneamento precisa de 500,25 bilhões para trazer uma universalização de acesso ao saneamento básico. E por que que isso é importante? Porque às vezes a gente fica pensando, poxa, a gente tem que investir em questões, em ativos mais alternativos, mas não faz muito sentido. O nosso próprio país precisa de serviços básicos, né? Então isso aqui é muito importante porque, por exemplo, às vezes a gente vê fundos de infraestrutura que a gente conversa com os clientes, né? Que são empresas como de saneamento. Depois do marco legal de saneamento, trouxe mais essa questão de investimento em infraestrutura. E são oportunidades de setores perenes, né? Não são aquelas questões de NFT, por exemplo, coisa assim de muito difícil de você conseguir explicar. Então, às vezes nosso país ele só precisa do básico. Então, nós como investidores, a gente tem a oportunidade também de ajudar essa causa também social também. Investir nesse tipo de empresa, né? Que é um setor perene e tem todo um fundamento por trás. Ainda mais aqui no Brasil, que é um país que tem uma carência muito forte nesse setor aí de saneamento, que a gente sabe que tem muitas pessoas hoje que não tem água encanada em casa e esse tipo de coisa. Então, quando a gente investe também nesse setor, acaba ajudando indiretamente também as empresas a Sim, expandirem suas operações e irem para áreas afetadas, assim, que não possuem esse saneamento básico aí, né? Que a gente sim, sabe que precisa e não só a parte hídrica, como também a parte de energia. A gente sabe que sim, sim. ambas são extremamente carentes aqui no Brasil em algumas áreas, né? Tem áreas aí que já está tudo certo, já tem presença forte essas empresas aí, mas a gente sabe também que tem áreas ainda que sofrem por conta que não tem uma água encanada ou uma energia para ligar um bico de luz aí, então é complicado. Sim, se a gente for pensar ali, ó, quase 100 milhões de pessoas sofrem a ausência de coleta e tratamento de esgoto. Então, assim, para quem é empreendedor, vê isso aqui como uma oportunidade, uma forma de resolver os problemas da nossa sociedade e ele se enriquecer, na verdade, é um prêmio que ele recebe, né? Como se fosse é um prêmio que ele recebe por ter resolvido esse problema. Mas, Zé, a gente tá chegando no final, a gente conseguiu coletar as informações. Da minha parte, eu queria agradecer a todos que estiveram presentes. Muito legal a gente ter esse bate-papo também. Falar também que é muito importante vocês colocar nos comentários os feedback, tudo. Ah, tem que melhorar a câmera, áudio, vocês estão falando errado, enfim, coloca tudo, porque isso é legal, porque a ideia nossa é que a gente desenvolve ainda mais o nosso programa para trazer a melhor informação para ser útil também. Então, a UVP é muito sobre isso também. A gente gosta de receber quando tá bom, quando tá ruim, mas a gente tem que ser verdadeiro com todo mundo. Então, essa é a ideia. E queria agradecer por todos que estão aqui com a gente. Bons negócios e a gente vai ter também o nosso arroba também, né, no Instagram. Quem quiser já ir lá seguir o Zé, qual que é o seu arroba, Zé? O meu é bem simples, é José Jager, Jager, todo mundo sabe, mas é bem simples mesmo, igual a bebida lá que a gente conhece, a gente é fã. E aproveitando a palavrinha do Douglas, realmente, assim, ó, toda crítica aí construtiva é bem-vinda, tá? E também a gente é um bebezinho que tá recém engatinhando, então isso aqui vai melhorar muito ainda, e como tá no começo, a gente também quer ficar e quer manter o Sim, programa, quer melhorar, tanto nós como apresentadores, quanto a qualidade de tudo. E por isso que os feedbacks são sempre bem-vindos, né, sim, Douglas? sim. A gente acredita. E quem quiser nos acompanhar também em redes sociais, a gente está produzindo muito conteúdo legal, principalmente o Douglas. O Douglas gosta muito de produzir conteúdo, é um entusiasta aí da questão de análise de ações, nosso analista oficial aí. E quem quiser, é só clicar na descrição aí que vai levar direto nos nossos perfis lá do Instagram. Sim, então é isso, bons negócios para todo mundo. Estamos sempre à disposição. Então, não só eu, como também nossos colegas também, nossos amigos ali da UVP, o Gui, o Manuel, tem o Godoy também, tem o Matheus também, o Malheiros, que fez também o Soco Martinal comigo nos dias atrás. Então é isso, eu queria agradecer a todos e bons negócios e é isso. Obrigado por tudo. Tchau! Valeu.